Abra sua Bíblia nessa manhã ao livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Vamos começar no versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? Que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda dele. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Eu posso não terminar de ler nessa mensagem sobre Zorobabel, vamos dizer assim, e muitos não sabem quem ele era. Se a linhagem do reino do rei Davi, a linha davídica de Davi estivesse em efeito em Judá, Zorobabel teria sido rei de Jerusalém. Ele era um descendente direto de Davi, mas por causa do pecado de Judá e de Israel tinham ido até o cativeiro babilônico e não haviam mais reis que se assentavam no trono. Mas ele era um homem poderoso de Deus junto com Zacarias, e eu quero ministrar nessa manhã, não por força ou por violência, mas pelo meu espírito. Vamos pregar sobre o batismo no Espírito Santo, e não vou falar muito nessa manhã a respeito de línguas. Estou falando mais a respeito da obra do Espírito Santo, como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Como o único poder que pode vencer os poderes das trevas é o poder do Espírito Santo. E se você está aqui nessa manhã e ainda não recebeu sua língua de oração, enquanto ministramos, tome uma posição que hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia de receber o que Deus tem para mim. Abaixe sua cabeça. Pai, estamos aqui em nome do Teu Filho Jesus e te agradecemos por essa conferência. Todo culto tem sido maravilhoso. Te agradecemos pelas pessoas que se ajuntaram de todos os cantos do globo. E pedimos nessa manhã que o Senhor venha me ungir, me ajude a ministrar essa palavra, fale com o seu povo, traga a palavra ao coração deles. E aqueles, Senhor, ou no santuário, ou assistindo, ou escutando, que ainda não foram cheios do Espírito Santo, que hoje seja o dia deles. Que eles venham receber seu dom para a igreja, o enchimento do Espírito Santo. E te damos toda a graça e todo o louvor, e todos dizem amém e amém. Zacarias era um dos principais profetas que já viveram. Ele era contemporâneo de Ageu. Deus o levantou em um tempo muito crítico no que diz respeito ao povo de Deus e a responsabilidade e a obra que ele tinha chamado eles para fazer. Como eu disse, por causa da rebelião e por causa do pecado, o povo de Deus tinha sido levado à Babilônia e seu cativeiro. Agora, milhares de judeus estavam saindo, era a grande dispensação, estavam voltando do cativeiro até Jerusalém. E tinha começado há mais ou menos 15 ou 16 anos mais cedo. Você pode ler isso no livro de Esdra. E quando voltavam para Jerusalém, voltavam para uma cidade que estava destruída. A cidade estava queimada, não havia nada a não ser destroços, as paredes não estavam construídas e o templo estava totalmente destruído. Deus tinha dado a eles 2 mandamentos: primeiramente, construa a casa de Deus e reconstrua as paredes, ou os muros. Vamos falar dos muros. Os muros não quer dizer nada para nós
na maneira que vivemos hoje, mas na cultura oriental daquele dia, os muros em volta de uma cidade é que separavam uma cidade de uma vila. Ter muros em volta significava que você era uma cidade significante, e há uma grande verdade espiritual nisso. Na mesma forma que construíram os muros, primeiramente para manter os intrusos fora e para manter os inimigos lá de fora, a pregação da palavra é para servir de muro em volta da igreja. Entenda isso. Toda pessoa, homem ou mulher, que está de trás do púlpito, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é um pagamento. Isso aqui é vida ou morte. A alma dos homens e das mulheres estão nas mãos. O destino eterno dos homens e das mulheres estão nas mãos de toda pessoa que está atrás desse púlpito. Somos atalaias. Não estamos aqui para falar do último jogo, não estamos aqui para falar de futebol, de beisebol, não estamos aqui para ficar rindo, contar piada. Claro que há um lugar para o humor. Sem isso, onde estaríamos? Para alguns, só olhar no espelho e você começa a rir. Mas o que fazemos aqui tem consequências eternas. E um dos nossos chamados é reprovar e repreender e exortar. Temos que construir um muro em volta da igreja, no que diz respeito à doutrina certa. No Antigo Testamento, no Templo de Salomão, haviam 4 portões, 4 entradas. Haviam levitas que eram ordenados a ficar de guarda fora dos portões 4 horas por dia e trocavam os turnos, 24 horas estavam guardando o portão. O trabalho daqueles levitas era certificar de que ninguém entrasse no templo, ninguém que não era digno. Da mesma forma, nós que somos chamados para pregar, somos guardiões do portão. Nosso trabalho é dizer, isso está certo e isso está errado. Isso vai te levar para o céu e isso vai te levar para o inferno. Eu não estou aqui para ser seu amigo. Eu não estou aqui para ser seu melhor amigo. Não importa se você gosta de mim, me odeia ou me louva. Estou aqui para dizer a você a verdade. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, sem medo e sem pavor, mas com convicção. Às vezes temos que pisar nos pés de alguém. Às vezes nós temos que cutucar alguém. Recebi um e-mail há pouco tempo atrás de um cara que não gostava de mim. Então, pegue sua senha. Se tivesse 100 dólares para cada pessoa que não gostasse de mim, eu ia ser um multimilionário. E eu posso dar tudo para a SBN. E ele disse, quem te fez o guardião da igreja? Quem você pensa que você é? E eu estava olhando assim. E quando ele mandou o e-mail, eu descobri qual era a sua profissão. Ele era um bancário. E eu disse, meu senhor, eu escrevi, primeiro eu quero fazer essa declaração. Em primeiro lugar, eu vejo que você está no mundo das finanças. Eu não entendo nada de finanças. Eu sei quanto eu gasto e tal, mas eu não sei nada de investimentos. Eu não entendo nada de bolsa de valores. Por isso eu nunca ia sair e dizer a alguém que está nesse negócio como fazer o trabalho deles. Então deixa eu te falar um negócio aqui. Até que você esteja por detrás de um púlpito, cala a boca. Não me diga como fazer o meu trabalho. E para responder a sua pergunta, quem te fez o guardião da igreja? O Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus. Temos que ter algumas leis na igreja. Precisamos de alguém que se levante e diga, você tem que se arrepender dos seus pecados. Alguém tem que se levantar e dizer, você precisa ser batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Alguém tem que se levantar e dizer, os dias de milagres não acabaram. Nós ainda acreditamos em milagres. Nós acreditamos em cura divina. Nós acreditamos no poder do Pentecoste.
Alguém tem que se levantar e te dizer: você não pode ficar correndo atrás de novidades. O homem não tem a resposta para os problemas que vêm sobre o coração humano. Somente o Senhor Jesus Cristo, e Ele já nos deu a resposta na sua palavra. Reconstruir os muros. E se você está aí na sua casa ou na sua igreja, se eles não constroem muros, você está na igreja errada. Tem que haver uma direção, tem que haver um guia, tem que haver liderança, tem que haver alguém que sabe que eles foram chamados de Deus. E eles não se preocupam para onde o vento vai soprar. Eles não dizem: deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, vou pregar isso porque ninguém vai ficar chateado. Não vou pregar isso não. Não é assim. Se todos saírem da igreja e você estiver com algumas pessoas, continue pregando a verdade. Continue pregando a verdade. Continue pregando a verdade, pregando a verdade. E ele disse a eles: reconstrua o templo. Deus precisa de um lar. Primeiramente, eles eram energéticos. Mas depois, quando começaram a olhar para a sua volta, eles não tinham muito ouro e prata e pedras preciosas que o templo de Salomão tinha. O templo de Salomão, se fosse construído hoje, custaria $1 trilhão. Na economia de hoje, a beleza e além, nós não temos palavras para articular quão bonito era o templo de Salomão. Mas tudo que tinham para construir eram pedras preciosas, pedras queimadas. E ficaram desencorajados porque o público não corria para Israel, o dinheiro não estava vindo. E deixaram de lado a obra de Deus e começaram a construir suas próprias casas. Agora, esse é o problema na igreja hoje. No que diz respeito ao cumprimento da grande comissão, muitas pessoas estão mais preocupadas a respeito da sua própria casa e não a casa de Deus. Está fraco. Você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe o que eu estou dizendo é a verdade. Se a obra de Deus não for primeiro lugar na sua vida, então, na verdade, você não está cumprindo a grande comissão. Você não tem como cumprir a grande comissão e ser parte do cumprimento, a não ser que a obra... Olha, você tem que viver, comer e dormir. Eu não sou um pregador, não é mesmo não. Você não é um pregador. Alguns de vocês, a distância da sua casa a Baton Rouge é a mais distante que você dirige. Já estive em quase 100 países do mundo. E sabe, olha, a América ainda é o maior dos países, escute. Mas Deus chamou você e precisa que o seu coração esteja junto com a SBN. Então, através do seu apoio, você literalmente está cumprindo a grande comissão. Porque enquanto estou pregando agora, essa 1 hora ou menos que estou nessa plataforma pregando, eu vou alcançar mais pessoas em 1 hora de línguas diferentes, etnias diferentes, do que a maioria dos pregadores, todos os pregadores juntos, todos eles de todas as congregações que vão pregar em toda a sua história. Isso deve abrir sua mente para entender que responsabilidade maravilhosa e que oportunidade maravilhosa nós temos de alcançar o reino. E eles ficaram apáticos. E esse é o problema, apatia. Sabe, ficarem sentados. Ah, o que será? Será. Não. Quando você, como meu pai falou, se você estiver diante de Deus, você vai ter que prestar contas por todos os dias da sua vida, se você foi fiel. Você ouviu isso, pessoal da TV? Eu não gosto de você. Pare de apontar o dedo para a televisão. Não, eu vou apontar ainda mais.
porque eu estou falando é com você. Isso é um dedo ungido. Muitos de vocês estavam em casa bêbados, e aquele homem apontou o dedo para a tela e disse: você está aí com uma cerveja na sua mão e você está bêbado agora, mas eu quero te dizer, há um homem que se chama Jesus Cristo, e esse dedo estava apontando para você, e você sabia quando você foi salvo, aleluia. E deixaram a obra de Deus de lado. Então Deus levantou Zacarias e Ageu, os levantou para dar palavras proféticas de encorajamento ao povo de Deus para que viessem a construir o templo. E o problema, sabe qual era o problema? Estavam desencorajados através da infertilidade e da simplicidade da parte exterior do templo. Não era nada bonito, não era nada que fosse chamativo, como o templo de Salomão, que todo ano milhares de pessoas corriam para Jerusalém. Antes de entrarem, eles acampavam lá de fora da cidade, e eles se levantavam antes do dia raiar para ver o sol, quando ele saía nos montes da Judéia. E quando o sol aparecia naquelas montanhas e tocava no sol, no templo de Salomão, os pilares de bronze. Aquele que vencer, te farei pilares no templo do meu Deus. Gigantescos pilares de bronze, não tinham nada em cima deles, nada. Na verdade, eles paravam embaixo da fundação e não se conectavam à fundação, eram estreitamente para belezar. Mas quando aquele fio, aquele sol vinha naquele monte judeu e tocava naquele bronze, refletia a luz. E há uma grande lição espiritual aí. Aquele bronze, aquele cobre era feito de cobre, bronze, e era tomado na conquista de todas as tribos pagãs que Israel derrotava, e eram levados até o reino e derretidos, e eram colocados em um lugar de proeminência no templo. Todos nós éramos alheios a toda a riqueza de Israel, mas Deus enviou o seu Filho, e o Espírito de Deus nos trouxe e nos colocou no reino de Deus, e nós fomos agora derretidos. E agora nós temos um lugar de proeminência bem na frente da casa de Deus, para que a luz do Evangelho possa refletir de nós e venha brilhar aos quatro. Aleluia! Que a sua luz brilhe, que a sua luz brilhe, que a sua luz brilhe. O Dário tinha dado a ele permissão. Agora um novo rei que chegou ali no reino persa, eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, eu não estou nem aí, então não vem me mandar e-mail com a pronunciação certa, porque eu nunca vou falar, somente umas 2 vezes no ano. Epéfisis, ou Ip alguma coisa, o rei do Império Persa, e disse a eles para parar a construção. Disse a eles que não podiam construir a casa de Deus. Escute só, nessa manhã, Deus vai ter uma casa. Deus vai ter uma casa. Eu não estou falando de um prédio feito de pedra, estou falando a respeito de um templo que vive, aonde o Espírito de Deus vive. E olha, eu estou feliz nessa manhã porque eu sou a casa de Deus. Estou contente porque eu sou a casa de Deus. Estou contente porque eu posso dizer: eu não sou a casa de Satanás, eu não sou a casa de espíritos demoníacos, mas sou a casa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E alguma coisa tem que acontecer. Todo mundo que é lavado pelo pecado de Jesus também é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, glorifique a Ele. Então é melhor você manter sua casa limpa.
É melhor tomar cuidado que você permite entrar em sua casa. Você pode perguntar ao Gabriel, pode perguntar ao Mateus e a Jennifer, se estivessem aqui hoje. Quando estavam crescendo, eu dizia para eles: você nunca vai para aquela casa ali, e aquele menino nunca vai vir até essa casa. Ouviu? Você não vai andar com eles, você não vai ficar perto deles. Ah, mas você não quer machucar o sentimento deles. Esse é o problema. Alguns meninos precisam mais de sentimentos, entendeu? Você é responsável. E quando você permite as coisas do mundo entrarem na sua casa, que tem sido limpo pela palavra de Deus, você então tem uma casa suja. Alguns de vocês precisam de ser limpos anualmente. E ficaram desencorajados. A palavra tinha voltado: não queremos mais que vocês construam a casa de Deus. E eu estabeleci essa fundação por essa razão, porque nunca é uma boa época ou uma época fácil para fazer a obra de Deus. Você está ouvindo? Qualquer um pode dizer: ah, eu vou esperar até que as condições estejam favoráveis. Elas não existem. Eu vou esperar até que eu tenha mais dinheiro. Você nunca vai ter dinheiro suficiente. Eu vou esperar até ter mais pessoas do meu lado. Não, não é assim que funciona. Deus disse a Abraão para ir, e Abraão não disse: ano que vem eu vou. Mas Abraão saiu no momento que o Senhor revelou para ele: olha, nunca vai haver uma época perfeita. Deus não trabalha pelo que pode ser. Deus trabalha da situação e da circunstância que você está agora. Entenda isso. Eu sei que você assistindo e escutando, especialmente se você nunca veio a Baton Rouge, você nunca esteve aqui, eu vou admitir. Quando você dirige na Blue Bonnet, você vê toda essa estrutura, olha, é impressionante. Olha, quando você vê os dois lados da rua, 100 acres, todos esses prédios, é impressionante, é legal, mas escute, não aconteceu da noite para o dia, não aconteceu facilmente, nunca houve uma boa época para construir, sempre houveram problemas, nunca foi um tempo certo de entrar na rádio em 1969, quem podia imaginar do Jimmy Swaggart de Faraday, Louisiana, fora de algumas pessoas na Assembleia de Deus? Não somente isso, com exceção de uma ou duas pessoas, todas as estações de rádio cristãs na América, o dono não era pentecostal e pensava que tudo que pentecostais faziam era ficar tentando dominar cobras. Eu quero te ajudar aqui, porque se você trouxer uma cobra para a igreja, eu vou fazer uma porta onde não tem porta, eu vou sair correndo dali. Ah, isso é fé, irmão? Não, não é, é presunção e é o pecado. É uma representação errada da palavra de Deus. Nunca é uma boa época de entrar na televisão. 1971, a rádio estava começando depois de ter que esperar, sabe? E o programa, o diretor falou assim: não vamos falar um daqueles caras que oram em línguas, não. Os diretores dos shows falavam isso para nós. Eles pentecostais que falam em línguas não vão ficar falando na rádio. Não vou aceitá-los aqui. 3 meses depois eles falam: posso falar com a irmã Swaggart? Eu sou o diretor do programa da... E queríamos que a conferência viesse. Olha, eles faziam chacota com a gente, então a gente agora é o elefante no lugar. Alguém tem que louvar por isso. Tentando começar na televisão, quando sua própria denominação, a maioria das pessoas ali lutavam contra você. Eu posso me lembrar quando começamos na TV, éramos
Meu pai lembra disso. Recebemos uma carta de um dos superintendentes do distrito, não vou falar de qual estado, porque o homem se arrependeu e foi estar com o Senhor. Mas começamos a passar na TV em uma das grandes cidades, quando estávamos começando naquele estado, e ele escreveu uma carta para o meu pai dizendo: quem você pensa que você é? Quem te deu permissão de colocar seu programa de televisão em uma cidade no meu estado? É sério. Você não pediu minha permissão. E você tem que entender algo do meu pai. Ele é um senhor, um cavalheiro. Sabe, eu sigo a minha mãe. Minha mãe não aguentava nada desse tipo. E até hoje não aguenta. Mas o meu pai escreveu a melhor carta para ele. Mas, na verdade, ele disse: quem você pensa que você é? Eu não trabalho para você. Eu trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou pedindo sua permissão para pregar, o que pregar, ou quando pregar, ou como colocar o meu programa no ar. Se há um lugar aberto, eu quero ver almas sendo salvas e crentes batizados no Espírito Santo, corpos. Eu quero ver o mover de Deus. E aquele homem, 20 anos atrás, quando se aposentou, pregou o telefone, ligou e falou: irmão Swaggart, você pode não se lembrar disso, mas eu te escrevi uma carta de burro. Você pode me perdoar? Porque toda igreja que eu vou, não importa aonde no mundo eu vou pregar, existem homens e mulheres ali sentados no banco que Deus salvou através do seu programa. Nunca é uma boa hora. O que eles não entendiam não era o que parecia o templo do lado de fora, era o que estava dentro do templo, a presença do Todo-Poderoso Deus. E eu tenho que admitir, deixa eu dizer aqui, eu admito aos nossos irmãos que não são cheios do Espírito Santo, que às vezes pode ficar meio caótico, quando você vê alguém correndo, alguém gritando, alguém chorando, alguém sorrindo, alguém pulando para cima e para baixo, alguns dançando, alguns levantando as mãos louvando, alguns orando em uma língua estranha. Você pensa, outros falam aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. E eu sei que para a pessoa que não é treinada, fica achando que é o caótico, mas não julgue a água até que você tenha bebido dela. Aleluia! Não julgue a água até que você tenha nadado nela. A água até o tornozelo, a água até o joelho, a água até o lombo, a água que você nada nela. E todas as coisas vão viver dentro do rio de Deus, aleluia. Estou aqui para te dizer, não há vida fora do Pentecoste. Fora do Pentecoste não há vida. Fora do Pentecoste não há vida. Fora não há poder, não há unção, não há verdadeira alegria. Eu prefiro ir ao dentista e removerem um dente sem anestesia do que fazer a obra de Deus sem o guiar do Espírito, sem a unção, sem a ajuda, sem a luz, sem o fogo, sem a pureza e o poder do terceiro membro da Trindade, Deus, o Espírito Santo. Eu sou pentecostal, 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 eu sou pentecostal e não me envergonho disso. Se você quer ir para um funeral todo domingo e falar que é igreja, vai fundo. Mas se você quiser ir para uma ressurreição, toda vez que você entra numa igreja, encontra onde o Espírito de Deus está se movendo. Ressurreição. O que você acha que trouxe Jesus para fora daquela tumba no terceiro dia?
foi o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Foi o Espírito Santo que trouxe removeu a pedra. Foi o Espírito Santo que tirou Jesus dali. Foi o Espírito Santo que o levou para o céu, sentado à direita do Pai. Bem, eu não quero seguir esse doutor sabe tudo. E ele ensina que eu sou um estudante e eu aprendo com ele que quando o cânon bíblico fechou em João, na ilha de Patmos, se você já notou, quanto mais alto justificador ele fica, mais estranho ele fala. Rapaz, fala normal. Fala normal. Todo mundo sabe que você não é inteligente desse jeito. Sabe por que as pessoas... deixa pra lá. Então, não precisamos disso. Isso foi só para aquele povo naquela época. Mas nós já fomos além disso hoje. E não precisamos. É mesmo? Nós não temos espíritos demoníacos lutando contra nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não temos doença, não temos essa luta, não temos pobreza, não temos opressão na mente. Eu te digo agora, eu estou certo. Se houve uma geração da igreja que precisou da obra do poder do Espírito Santo, é a hora que estamos vivendo nela agora, com a doutrina falsa em todos os lados, espíritos demoníacos destruindo a igreja. Nosso país está a caminho do inferno, está coberto de iniquidade, e a igreja não se diz nada, não diz nada, não faz nada. Precisamos do Espírito Santo agora mais do que qualquer outra época. Olha, eu já errei, eu disse que estaria pregando de uma forma digna nessa manhã. Eu não ia ficar muito inspirado e suar aqui. Para vocês que estão suando, é suando mesmo. Ele disse, eu tenho que andar rápido. Para Zacarias, o que vedes? O que você vê? O que você vê? Pessoal da televisão, da rádio, da internet, o que você vê no mundo da igreja hoje? Você tem muitos pregadores lá fora que dizem que você deve se ajuntar, não importa o que acreditamos, dar as mãos e cantar Kumbaya, meu Deus, Kumbaya. Vamos cantar, aleluia. O Miguel puxou seu barco. Não é maravilhoso? Eu estou ao lado de um metodista, ao lado de um judeu, dizendo aleluia. Não importa que ele não acredita em Jesus, aleluia. Não importa se ele não acredita no poder da palavra de Deus, aleluia. Meu Miguel veio. Foi bom essa, hein? Eu acabei de inventar isso, foi bom, hein? Isso não foi planejado, foi bom. Miguel chegou no barco. Eu amo você, eu amo o diabo. O diabo é muito, ele está envolvido. Ele está enganado, mas tudo vai funcionar. Não vai não. Vai tudo dar certo para alguns. Não como eles imaginavam. O que você vê? Você vê uma igreja saudável?
você vê o cristianismo forte e vibrante? Existe uma parte que é. Aqueles que sabem e entendem a mensagem da cruz podem ver o joio e meio trigo, mas você tem que reconhecer que nem tudo está bem, que o barco está afundando, a água está entrando no barco, e você precisa descobrir de que lado você está. Não existe mais tempo de ficar entre os dois lados. Eu estou com um pé nessa denominação, o outro nessa aqui, e eu estou tentando. Olha, você sabe que está errado. E você não tem altura suficiente para ficar de pé todo esse tempo. A Bíblia ensina abertamente a realidade da igreja. Olha, a verdadeira igreja é pequena em comparação com aqueles que dizem que são a igreja. É um caminho muito estreito e poucos passam por ele. Mas todos aqueles que passam por ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você acabou de chegar ganhou na loto. O que você vê? Eu vejo problemas, mas eu vejo além disso. Eu vejo a promessa da palavra de Deus. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão sonhos e os mais velhos vão ter visões, e os seus servos e as suas servas, neles também vou derramar o meu espírito e também profetizarão. É melhor você parar de argumentar. Ah, a mulher pode pregar, será? Olha, se profetizaram, acorda, isso é pregar. Eu não estou falando do dom de profecia, estou falando de profetas e profetisas. Profetizar é pregar. Tem que andar rápido. Zacarias nos disse o que viu. Ele disse: eu vejo um candelabro de ouro. Esse era o candelabro de ouro que trazia luz para o templo, feito de ouro, não de pedaços de ouro, mas era um pedaço batido de um só pedaço de ouro. E era algo lindo, era feito de um pedaço de ouro. Primeiramente, olha, eles tinham 3 hastes que saíam do centro, 3 à esquerda e 3 à direita, 6. 6 é o número do homem. Fala de incompleto, que em Cristo, o anticristo vai ser 666. Mas havia uma coluna central. E estendia bem alto, mais alto do que as outras 6. Agora, eu não sei dessa matemática do núcleo comum, mas a matemática que eu aprendi me ensinou que 6 mais 1 é 7. E 7 é o número de Deus para a perfeição, para a completação e para a luz. Aleluia! Esse candelabro de ouro, que o ouro representava Jesus Cristo. O ouro é um símbolo da deidade. Quando Jesus veio a essa terra e nasceu da Virgem, ele nunca deixou de ser Deus, mas tomou sobre ele o manto da humanidade. Ele era 100% homem e 100% Deus, e não era meio Deus, meio homem, 100%. Ele deixou de lado, através de tomar sobre ele mesmo os humildes elementos da humanidade. Ele deixou de lado a expressão da sua realeza, da sua majestade e de sua deidade, mas ele nunca perdeu a possessão dela. E era o trabalho do candelabro de ouro, daquele castiçal, trazer luz ao templo,
Se a lâmpada não estivesse queimando, então o sacerdote não podia vir da maneira apropriada para fazer o seu trabalho. Eu vou voltar a falar disso rapidamente. Ele diz que viu aquele candelabro de ouro e ao fim de cada uma daqueles canudos havia 7 lâmpadas que tinham também uma lâmpada no topo delas. E havia óleo, azeite colocado ali. Era para ser trocado 2 vezes por dia, todos os dias. E sem aquilo a luz não podia queimar o azeite, o vaso que estava em cima do canudo. Olha, o vaso é um tipo de nós e o azeite ali é um tipo de Espírito Santo. O que Jesus disse? Ele diz: quando o Espírito de Deus vier ao derramar do meu Espírito, Ele não somente vai estar com você, mas vai habitar dentro de você. Somos o vaso, precisamos do azeite. Somos o vaso, precisamos do azeite. Não somente um pouco de azeite, mas precisamos do azeite desde do pé à cabeça. Enche esse topo, esse vaso com o Espírito Santo. O azeite é uma tipificação do Espírito Santo, e a unção traz a luz. É a obra do Espírito Santo, dar luz à palavra de Deus e a Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo, ele não faz a luz brilhar sobre si mesmo, ele não glorifica a si mesmo, ele não fala de si mesmo, mas a sua obra é glorificar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sua obra é trazer luz e iluminação à palavra de Deus, para que quando você abra, não são somente palavras em uma página, mas passa a ser uma epístola viva. De Gênesis 1 até Apocalipse, a última palavra, amém. É a obra do Espírito Santo. Escute, sem o Espírito Santo você está nas trevas. Sem o Espírito Santo o púlpito está no escuro. Cantores e músicos, venham até aqui, eu vou terminar. E 7 vasos, as 7 lâmpadas que estavam no topo, e a implicação é que havia uma fonte para cada lâmpada de azeite. O azeite era colocado ali, de uma fonte de luz. Só existe uma fonte de luz na igreja. Você vai entender depois, tá? Nem todos têm a fonte de luz. Nem toda igreja é a luz. Nem todo ministro tem a luz. Você vai entender depois. Estava nos dizendo e dizendo a eles que tudo que Israel fosse fazer, iria fazer no futuro, só tinha como ser feito através do Espírito Santo. E eu quero falar algo aqui, porque estou ficando muito suado e quente. Aqui estava o povo de Deus. O rei do Império Persa tinha prometido destruir aquela cidade se não parassem de construir o templo de Deus. Zorobabel, olhando para a situação no natural, viu que no natural eles tinham acabado de sair da escravidão. Não tinham exército, não tinham o que vir contra o que naquela época era o império mais forte da época, o Império Persa. Estava olhando para tudo no natural. Mas quando o Senhor deu a ele essa visão, ele concluiu nas palavras do título dessa mensagem: escute, Zorobabel, não se preocupe sobre aqueles que querem te maltratar. Eles não podem destruir a casa de Deus. Não escute os que te dizem que vão te destruir. Você pode não ter pessoas suficientes, você pode não ter dinheiro suficiente. No natural pode parecer impossível, e é impossível na sua força. Mas Zorobabel, lembre-se que não é pela sua força, não é pela sua violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não temos como alcançar esse mundo, a não ser pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Aleluia. Não há como ver
qual caminho seguir sem o óleo queimando. Você não tem como ir à igreja, a não ser que você tenha o Espírito Santo te direcionando. Você não sabe para quem dar o seu dinheiro sem o Espírito Santo direcionando você. Você não vai saber em quem colocar confiança, a não ser que você permita que o Espírito Santo te guie. E glória a Deus, porque Ele está aqui todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por semana, guiando a sua igreja, e Ele está nos guiando à vitória, aleluia. Se levante nessa manhã, aleluia. Aleluia. Nessa manhã, se você não recebeu sua língua de oração e quer ser cheio do Espírito Santo, saia do seu lugar e venha se alinhar, assim como fazemos com aqueles que vieram para ser parte da igreja, e venha ficar aqui nesse octágono diante de mim, quando começam a cantar o que sentem. There is a river. Fique aqui um ao lado do outro. Preciso de crentes cheios do Espírito Santo para ficar atrás de cada homem e cada mulher. Venha ficar atrás deles. There is. That never. Eu quero que você olhe para mim. Vocês pela televisão, pela rádio, pela internet. As mesmas instruções que vou dar a eles são para você. E não importa se você está sozinho, onde quer que existe uma alma sedenta por Deus, o Senhor está aí. E eu quero que você olhe para mim. Eu quero te dar as instruções rapidamente. Em primeiro lugar, o único requerimento para ser cheio é nascer de novo. Só isso, estar salvo. Em segundo lugar, acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, Atos capítulo 2, que todos que são cheios, a evidência inicial que a pessoa recebeu, o batismo é orar em línguas. Línguas são idiomas conhecidos e falados em algum lugar dessa terra, mas que você não conhecia antes de falar, você que é o recipiente. E por último, essa é a coisa mais importante: tudo que recebemos do Senhor vem através da fé. Você é salvo pela fé, santificado pela fé, curado pela fé. Da mesma forma, somos batizados no Espírito Santo pela fé. E assim, daqui a alguns instantes, vamos pedir todos vocês que são recipientes para levantarem as mãos como sinal de rendição. E vou orar. E quero pedir ao Senhor Jesus Cristo, que é aquele que batiza. Eu não posso batizar, nenhum dos pregadores pode batizar. Jesus Cristo é o que batiza. É por isso que um dos seus nomes do Espírito Santo é Espírito do Senhor. Quando eu terminar de orar, vamos impor as mãos sobre você, e vamos impor as mãos sobre você orando em outras línguas. E eu quero que cada um de vocês, com as mãos levantadas, orem, façam essa declaração de fé, que é uma declaração de fé. Eu quero que você diga: Pai, em nome de Jesus, pela fé, eu recebo o enchimento do Espírito Santo. E no momento que você fizer essa declaração de fé, você vai começar a sentir palavras
línguas, frases dentro de você. Vai ser o Espírito Santo. E é aí que a fé começa a entrar em jogo. Abra a sua boca e permita que você seja usado. E pela fé, comece a falar aquilo que você sente e aquilo que o Espírito Santo te dá capacidade. Eu gosto de dizer assim: você começa, mas ele termina. Você começa, mas ele termina. E por último, isso não é uma experiência intelectual, é uma experiência do coração. Então, se você estiver ali tentando entender em sua mente, não vai funcionar. O Senhor não trabalha através do intelecto, mas pela fé. E se você estiver aqui dizendo: ele conhece meu coração, então ele vai me fazer orar em línguas, não vai não. Você vai sair daqui sem estar cheio, porque o Espírito Santo é a pomba, e ele nunca vai violar nossa vontade. Ele só pode trabalhar aonde há um vaso que está disposto. Não importa como você vai soar, isso é o Senhor que tem que se preocupar com isso. Levante suas mãos agora. Isso vai para você pela televisão. Levante suas mãos pela rádio. Levante suas mãos e se prepare para expressar sua fé. Pai, em nome de Jesus, nesse domingo de manhã, domingo de ressurreição, enquanto celebramos sua ressurreição, Senhor, esse povo é seu. Eles vieram do norte, do sul, do leste, do oeste, e eles vieram para receber o enchimento do Espírito Santo. E eu peço, Pai, nesse momento que o Senhor venha derramar o Teu Espírito sobre eles, e nós dizemos agora, pela fé: seja cheio com o Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora. Lay hands up. That's it right there. You just got filled. That's it right there. That's it right there. Hallelujah. That's it with stammering lips and other tongues. That's it right there, sir. Hallelujah. That's it. You just got filled. Open your mouth. Open your mouth. Yield that tongue right now. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Raise your hands in the audience. Come on, begin to worship Him. Let Him refill you. Let Him refill you. That's it right there. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. That's it. That's it. You just got filled. That's it. Hallelujah. That's it. You just got filled, young man. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. That's it. You just got filled. That's it, little lady, right there. Yield that tongue. That's it. That's it, man. You just got baptized. You just got baptized. Father, in the name of Jesus. And then open your mouth and yield that tongue right now. By faith, yield that tongue. Begin to speak. Come on, open your mouth and yield that tongue right now. Right there. Right there. Hallelujah. Open your mouth. Yield that tongue right now. Hallelujah. Right now. Open your mouth and yield that tongue right now. Right there. Father, in the name of Jesus. Right there. Yield that tongue. Right there. Hallelujah. Come on, church. Praise Him.
Hallelujah. Begin to worship Him. To the Master. To the Master. Hallelujah. He forgave her. Hallelujah. Oh, Rabakoraba Shatorababash. Briapata And Sakarababa. said, if you'll drink Baratalaba Soto Ramalabash. that I give you, Hallelujah. you'll never. Hallelujah. Come on, come on, come on. Praise Him, church. Praise Him, church. Praise Him, church. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. There is a river. There is a river. The river is flowing. Barandalamakurababarabash. Barandalamakurababarababasotoraba. Beraba, rebete. Borandalamarabasikrokota. That frees the soul from sin. Hallelujah. 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 Come to these There is a vast supply. There's more than enough. There's more than enough. There's more than enough. That never. Oh, hallelujah. Run dry. Morabakorabashatoraba. Baparababako. That's it. That's it. You just got filled. Borabakorababash. Borandalamasite. Right there. Now yield that. That's it. Ikorabarandalamashi-ratoraba. It's the Holy Ghost. Hallelujah. Father, that's it. Urabakorabaso. That's it. Well, yes, it's all over me, and it's Keeping me alive. keeping me alive. Keeping me alive. Well, yes, it's all over me, and it's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Come on, sing it, sing it, sing it. It's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Aleluia, glorifique ao Senhor com palmas. Duas coisas. Vocês que receberam, saiam daqui e se alegrem. Mas entenda, ser cheio do Espírito não te faz super santo, não te faz mais salvo, mais justo. Não há como você ficar mais santo que quando você era salvo. Não é nada para ficar se gabando como algo de orgulho. Você ainda não chegou. Você apenas abriu a porta que te leva ao lugar onde você precisa ir. Aleluia. É isso mesmo. É o que Deus tem para você. A plenitude de Deus. E você que não recebeu, olha, não tem nada de errado com você. Nada. Todos nós somos diferentes. Deus não nos criou, sabe, não como fôssemos robôs. Não nos parecemos, não falamos da mesma forma, não gostamos das mesmas coisas. Somos pessoas únicas de personalidades diferentes. E eu posso me levantar aqui de falar testemunho após testemunho de pessoas que alguns deles demoraram 20 anos. Por que demorou esse tempo? Eu não sei. Eu não sei. Eu posso me lembrar na cruzada, todo domingo à tarde meu pai pregava do batismo no Espírito Santo. E todas as nossas cruzadas aqui no Canadá e nos Estados Unidos. E naqueles dias havia uma senhora, ela
Eu não sei onde ela morava, mas ela não morava em lugar nenhum de onde tínhamos cruzadas. Mas ela pegava um avião e ia toda cruzada. Eu não falo uma aqui, outra ali. Ela estava em todas, na fileira da frente, por uma razão: para ser batizada no Espírito. Ela nunca recebia. Sério. Olha, culto após culto, eu não sei quanto dinheiro ela gastou em gasolina, sabe, em passagens e tal. Sempre vinha. E depois de um tempo foi como? Outra vez. Mas glória a Deus, porque ela não desistiu. E o mais bonito é que ela veio até a um dos cultos, sabe, onde ela podia dirigir. Ela veio naquele domingo e não recebeu outra vez. Estava pronta para ir embora, parou num posto de gasolina, antes do tempo do celular, foi até o telefone para ligar para o marido dela, para dizer que ela estava a caminho de casa e a hora que ia chegar. Ela está do lado de fora do telefone. O marido dela atende o telefone e ela abre a boca para falar: oi, querido, e ela começa a orar em outras línguas. Não sei porquê. Na última conferência, uma jovem que é de um outro estado, ela veio para cá alguns anos atrás, viveu por Deus a vida inteira. O pai dela é pastor, cheio do Espírito Santo. E ela vinha todas as vezes que alguém pregava no Espírito Santo, ela sempre ficava ali, ó. Um ano se transformou em 2, em 3, em 4. E ela não desistia. E na última conferência, bem ali, ó, bem ali, ela foi batizada no Espírito Santo. Então é fé, você não desiste. Todos vocês aqui, vocês na televisão, queremos dar a vocês esse livro, Como Ser Batizado no Espírito Santo, porque você não tem que estar na igreja para ser cheio. Você pode ser cheio em casa. Queremos que você ligue, mande um e-mail nesse momento, nos dias que você quer. E diáconos, por favor, traga-os até aqui. Venha até a plataforma e comece a levá-los. E vocês que querem estenda suas mãos para que os diáconos possam ver você, que eu quero que todos vocês recebam um desses. Nós te amamos, Deus te abençoe. Tenha uma ótima viagem se você está indo embora. E nessa noite nos vemos às 6. Aleluia! Well, it's the Holy Ghost and fire, and it's keeping